Você quer descobrir por que a gente lembra de tantas coisas com facilidade e outras a gente tem tanta dificuldade? Então, esse vídeo aqui é para você que quer acelerar a tua curva de aprendizado. Então, a primeira pergunta que a gente precisa desvendar para entender melhor as estratégias de aprendizado é por que a gente lembra de algumas coisas e a gente esquece outras coisas. Vamos pensar na palavra aprender. Aprender é prender na gente. E aí dizem assim pra gente, não, a gente aprende por repetição. Será que é por repetição? Pensa comigo, imagina uma criança, ela vai lá, coloca a mão na frigideira, pá, queima a mão. Aí para repetir, eu preciso fazer mais uma vez. Nenê, não pode enfiar a mão na chapa, mas ó, para aprender tem que colocar de novo. Você coloca a mão da criança na chapa de novo porque precisa repetir? Não é a questão, não é a repetição, e sim o impacto emocional que a experiência nos traz. Então a questão do aprendizado é o quanto de impacto emocional aquela experiência tem para que me ajude a aprender mais dentro da minha memória. Então, sempre quando a gente vai entender o aprendizado, a gente diz o seguinte, a gente aprende com as nossas experiências de vida. Só que a questão é que às vezes a experiência de vida não tem impacto emocional suficiente, aí é necessário fazer o quê? Repetir mais vezes aquela experiência para que a gente vá gravando mais detalhes daquelas experiências. Então, sempre quando a gente vai pensar no aprendizado, a gente tem que pensar no impacto emocional que aquela experiência nos traz. Porque aí sim, eu tenho o impacto emocional da primeira experiência, impacto emocional da segunda experiência, impacto emocional da terceira experiência. E com isso vai ganhando relevância cerebral. Por isso que a gente diz, revise o conteúdo. Mas por que precisa revisar? Porque não houve impacto emocional suficiente ainda para que aquilo fosse armazenado no nosso inconsciente, ou seja, lá na nossa memória de longa duração. E hoje eu vou te trazer 3 estratégias diferentes para que você aumente o impacto dentro do teu cérebro, o impacto emocional com a experiência do aprendizado, para que você consiga reter mais informações. A primeira estratégia é faça mapas mentais, estruture esse conhecimento, independente. Ah, Ed, eu estou lendo um livro. Pega o livro, coloca o teu computador do lado e começa a desenvolver mapa mental. Ah, Ed, eu não sei fazer mapa mental. Então você vai clicar num card aqui em cima, em algum lugar, para que você aprenda a fazer mapas mentais. Porque todas as vezes, quando eu estou lendo, eu estou num aprendizado passivo, porque não fui eu que escrevi. Quando eu desenvolvo um mapa mental, eu entro em aprendizado ativo, ou seja, eu crio mais relevância cerebral. Com isso, aumento o impacto e relevância cerebral, por isso que a gente armazena mais. Sempre faça mapas mentais daquilo que você deseja estudar ou daquilo que você deseja reter lá no seu cérebro. A segunda estratégia é, você vai pegar o teu mapa mental, você vai ver as principais palavras, aquilo que realmente vai criar uma organização dentro do teu cérebro daquele conteúdo. O que você vai fazer? Você vai explicar para você mesmo em voz alta, como se você estivesse explicando para outras pessoas. E aí o que você vai fazer? Você vai falar, você tem a linguagem verbal e você tem a linguagem não verbal. O que você vai fazer? Imagine que você quisesse criar congruência entre o que você fala e aquilo que você está gesticulando. Ou seja, você vai criar relevância, você vai misturar várias áreas do teu cérebro, criando impacto cerebral. E aí o teu cérebro entende assim, opa, se ele está se esforçando tanto para criar esse conteúdo, ou seja, colocar as coisas no devido lugar para criar essa congruência verbal e não verbal, isso significa que eu tenho que armazenar. Então o teu cérebro ele entende essa mensagem. Quanto mais áreas do teu cérebro envolvidas nesse aprendizado, maior é o impacto que você está causando nele. Então sempre associe linguagem verbal e não verbal. Imagine que você estivesse explicando para você mesmo e você vai gesticulando ao mesmo tempo. E a terceira e última, que é a mais deliciosa, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar vários amigos seus que são diferentes. Então você pega um engenheiro que tem um córtex muito desenvolvido, você pega um artista, você pega a tua mãe, pega irmão, pega um colega do teu trabalho, um colega da tua faculdade, da tua escola, seja quem for, pessoas com características diferentes e explica a mesma coisa sobre várias versões diferentes, com várias perspectivas diferentes. Todas essas estratégias são baseadas em aprendizado ativo.
Ou seja, nós estamos criando impacto emocional e impacto cerebral. É por isso que você vai guardar muito mais, vai reter muito mais informações do que simplesmente lendo ou escutando o teu professor falando disso. Edi, mas como é que eu vou treinar todas essas habilidades? Você vai fazer uma coisa de cada vez. Começa só fazendo mapa mental. Depois que você estruturar o mapa mental, aí sim, fiz um monte de mapa, agora eu entendi como estuda com mapa mental. Agora eu vou começar a explicar para mim mesmo com as posições psicogeográficas, ou seja, a organização, congruência verbal e não verbal. E só depois que eu vou começar a explicar para as pessoas. Então eu vou respeitando o processo, eu vou evoluindo nos processos. Ao longo do tempo, claro que você vai variando um ou outro, dependendo do tempo, dependendo da disponibilidade que você tem. Faz o teste aí na sua casa e depois deixa o comentário. Ed, fiz o mapa mental, deu certo. Ed, treinei com as posições psicogeográficas, deu certo. Ed, expliquei para os meus amigos, foi a melhor estratégia. Se você gostou desse vídeo, assina o nosso canal, porque isso nos fortalece e assim nos indica que vocês estão curtindo as ideias e isso vai nos incentivar a criar cada vez mais conteúdo para você. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.